Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. O nosso assunto de hoje é engajamento. E a minha convidada especial é Tatiane Thieme. Tatiane é administradora de empresas e CEO do Great Place to Work Brasil. Há 18 anos, a sua missão é transformar empresas em excelentes lugares para trabalhar para todas as pessoas. Tati também é mãe do Lucas e do Matheus. Prazer ter você aqui, Tati. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Carol. É uma grande honra estar aqui com você. Parabéns por esse programa, parabéns pelo trabalho lindo que você vem fazendo, né? E muito conectado aí ao meu propósito de transformar as organizações. Sem dúvida. Eu percebi essa conexão de propósito e você sabe como eu amo o tema engajamento também e sei do quanto é importante para a empresa como um todo. Então eu falei, nossa, eu preciso ter esse episódio para a gente falar, Tati, do relatório de tendências 2024 que acabou de sair. Acabou de sair. Então, vamos começar com as boas notícias? Vamos sim, Carol. O que a gente tem para comemorar em 2024 em termos de engajamento? Eu costumo dizer que é importante a gente olhar, né, para as evoluções, para os avanços, né, para o lado cheio do copo. Exato. Então, acho que a gente tem muita coisa para comemorar. Né? Olha. E quando eu faço essa análise, né, com relação às tendências, né, os acontecimentos aí no mercado de trabalho, eu gosto de considerar uma linha do tempo, né? O relatório de tendências a gente já faz há 7 anos e a pesquisa de melhores empresas para trabalhar, né, que também é um grande input, é uma grande bússola, né, do mercado, a gente já faz há 30 anos. Então, acho que a primeira boa notícia, Carol, é que o tema gestão de pessoas está cada vez mais relevante, né? Viva! Muito bom! Então, hoje a gente se depara, né, com grandes empresas, empresas multinacionais que estão aí num nível muito maduro de gestão de pessoas, né? E, por outro lado, as pequenas empresas, empresas nascendo, já colocando aí esse tópico como principal. Então, acho que é um grande motivo aí para a gente comemorar, né? Porque nós entendemos o quanto gestão de pessoas é importante para o sucesso dos negócios, né? Então, quando os negócios já nascem com esse direcionamento, colocando as pessoas no centro da estratégia, é bom para todo mundo. Uau! E até esse dado me chamou a atenção. São mais startups que fazem isso, empresas criadas por jovens. Qual que é o perfil? Ou é geral? É geral, É Carol. geral. A gente vê, né, um indicador importante para o Great Place é o número de empresas que nos buscam querendo aplicar uma primeira pesquisa de clima. Uhum. Então, quando cheguei no Great Place, né, 18 anos atrás, nós tínhamos 300 empresas aplicando. E quando a gente levava essa proposta para o mercado, existia uma resistência ainda muito grande, né? Ou até mesmo um nível de maturidade muito distante disso que a gente fala, né? Alguns me respondiam, poxa, Tati, para que eu preciso aplicar pesquisa? Eu pago em dia. Tá tudo certo aqui, né? E agora não, né? Eu vejo aí um outro cenário nos diversos cantos do nosso país. Então, essa também acho que é uma grande evolução que vale a pena a gente comemorar, né? Enquanto, no primeiro momento, somente empresas do eixo Rio-São Paulo, empresas multinacionais, né, de grandes estruturas tinham esse direcionamento de energia para o tema, agora eu já vejo startups nascendo com esse direcionamento, pequenas empresas, empresas de 30, de 40, de 50 funcionários, né, com presidentes, CEOs, executivos muito maduros, né, e conscientes aí com relação à importância da gestão de pessoas para o sucesso do negócio. Perfeito. Então, tenho ouvido bastante, olha, meu negócio hoje só tem 30 pessoas, mas eu quero chegar daqui a 5 anos, né, em 300.
E aí, como é que eu faço, né, Olha para que ter legal. uma gestão adequada desde o primeiro momento? Que interessante. Então, um excelente motivo aí para a gente comemorar, né? Porque acho que os executivos aí, de forma geral, estão entendendo, né, sobre a importância de dar voz às pessoas, né? E a partir daí ter um mapa da empresa, entender o que precisam melhorar, aonde precisam investir, né? E por outro lado também o que está bom. Que Isso legal. é importante a gente saber. E Tati, de uma maneira geral, o que as empresas brasileiras têm feito bem em termos de engajamento das pessoas? Olha, a gente tem falado muito sobre liderança humanizada, né, Carol? Acho que Sim. junto com esse movimento, né, da importância das pessoas para o sucesso dos negócios, a gente vê uma grande transformação no estilo de liderar. Olha! Não tem mais muito espaço para aquele modelo comando e controle. Então, a gente vê aí uma transformação, né, do que é ser um bom líder. A gente até chama no Great Place to Work, né, de Great Leader to Work. Excelente. A essência da metodologia, né, do Great Place está 70% relacionada com a liderança. Né? Então, quando a gente diz que a empresa é ou não boa para trabalhar, significa que os gestores estão fazendo o seu papel adequadamente. E esse jeito, e esse como liderar tem mudado, tem evoluído, né? E a gente tem percebido uma humanização muito maior nesse processo. Olha que interessante. Isso me deixa bem feliz, porque a gente fala o tempo todo de liderança humanizada, mas uma coisa é o discurso, outra coisa é o que medem as pesquisas. Quando isso começa a repercutir positivamente nos números das pesquisas, a gente começa a ver, puxa, existe uma consciência acontecendo. Sim, sim, existe um caminho longo ainda, exato. Né? A gente está falando aqui, né, de um percentual de empresas que figuram aí os rankings do Great Place to Work, mas é importante entender, né, que esse processo ele está acontecendo, ele é evolutivo, né? E figura uma grande tendência aí no mercado de trabalho. Que legal. E quando a gente fala de liderança humanizada, pensando nas dimensões de vocês, qual que você destacaria como mais positiva? Olha, Carol, a construção de uma relação de confiança é o mais importante, né? Sempre, né? Sempre, sempre. A confiança ela está presente no nosso modelo, né, há 30 anos. Então, foi o primeiro ponto que Robert Levin, autor da metodologia, identificou quando ele resolveu fazer um trabalho de pesquisa em campo para entender o que eram as boas empresas e as empresas não tão boas. E aí ele chegou à conclusão, né, a partir de um estudo empírico, que as empresas que conseguiam construir uma forte relação de confiança com seus colaboradores tinham um nível muito mais alto de engajamento. E de lá para cá, muita coisa mudou, né, Carol? O mundo se transformou e gestão de pessoas precisa acompanhar a transformação que acontece no mundo. Sim. E a nossa metodologia também evolui nesse sentido. Mas esse tópico, a confiança, é o coração do modelo. Coração, ele não muda e ele faz cada vez mais sentido. E quando a gente observa esse comportamento dos líderes na construção dessa relação de confiança, a gente percebe que a humanização hoje é o como o líder consegue fazer essa gestão mais humanizada. Então, primeiro acho que é ele com ele, né? Ele não figurar aquele líder herói, né? Aquele líder que não sofre, que não tem problema, que sabe responder tudo, que não tem dúvidas. Que faz tudo sozinho. Então, quando o líder, né, se dá conta que ele pode ser ele mesmo no local de trabalho e diante da equipe, com a equipe, esse processo começa a mudar. Então, o primeiro passo geralmente vem do líder. Né? Ele é muito mais efetivo e principalmente quando vem de cima para baixo, né? De forma cascateada. Quando o líder demonstra vulnerabilidade, quando ele tem humildade para falar que não sabe alguma coisa, né?
quando ele demonstra realmente o lado pessoal, é muito mais provável que a equipe responda dessa forma. Sim, porque né? ele modela os comportamentos, né? Então, uma vez que eu tenho uma referência para mim agindo dessa maneira, ele também me convida a ser quem eu sou, a falar do que é importante para mim. Ele cria todo esse ambiente, né? Perfeito. Ele dá esse primeiro passo, né? E quando esse primeiro passo é bem dado, a equipe responde muito bem. Então, ele consegue desenvolver a credibilidade, né? Da atuação dele, da pessoa dele. E dependendo do como ele trata as pessoas no dia a dia, ele consegue desenvolver também a percepção de respeito dessas pessoas. As pessoas se sentem respeitadas, né? Se sentem tratadas como pessoa e não mais como um número dentro da organização, o que era muito comum, né? Sim. E a gente não está falando de muito tempo atrás, não. 10 anos atrás, essa fotografia era muito diferente, né? Então, a liderança humanizada, acho que veio realmente para ficar. Que legal. Isso é uma ótima notícia e, para mim, isso traz como uma conclusão, um amadurecimento também da liderança. Porque para você ser um líder mais humanizado, você precisa ter autoconfiança, né? A vulnerabilidade, ela está totalmente associada com eu não precisar me provar para você. Eu posso ser quem eu sou porque eu estou tranquilo, né, em me mostrar, com essa humildade. Então, tem um amadurecimento, me parece que é de tanto a gente bater nessas teclas ao longo dos anos, né, Tati? Tá entrando. Tá entrando, Carol. A transformação tá acontecendo, né? Que legal. Isso é muito positivo. Acho que resultado aí do trabalho, né, que nós fazemos. E à medida que as empresas vão percebendo a importância, os executivos estão mais flexíveis, né, para que essa mudança aconteça. Isso está acontecendo de dentro para fora. Puxa, que bonito, que legal. Tati, agora me fala dos desafios. A gente sabe que existe um longo caminho pela frente. Então, se eu te perguntar hoje, o que tem no cenário 2024 de maiores desafios de engajamento para os nossos líderes? Então, essa é uma questão que está sempre presente nas nossas pesquisas, né? A gente sempre pergunta quais são os principais desafios, né, para o próximo ano. E para 2024, então, apareceram 3 temas e um relativamente novo que está assim no topo do topo, né? Que foi o mais citado, que é saúde mental. Olha. Então, saúde mental veio realmente, né, para ficar e para ser resolvido no ambiente corporativo. Começou a aparecer, né, assim, pandemia, né? E ficou, né? E acabou entrando ali no escopo, inclusive dos líderes, né? Sim. Eu diria aí que está cada vez mais difícil fazer gestão, ser líder, porque além de atingir resultados, cuidar das pessoas, né? É preciso saber lidar bem com esses novos temas. Então, sim. E cuidar de si, porque os líderes também estão sofrendo muito de saúde mental, né? Perfeito, Esse também é um tópico super importante, né? Que quando o líder demonstra essa vulnerabilidade, né? Quando ele compartilha também com o time que passa por problemas, que tem um familiar com essa questão, é muito mais fácil que a equipe se sinta confortável num ambiente seguro para compartilhar alguma questão. Mas, assim, as empresas estão, né, se estruturando para contemplar esse novo tema, buscando capacitação da liderança, porque tudo passa pelo líder, né? Não adianta a empresa, como o RH representada pelo RH, ter excelentes práticas, programas, sim, tudo isso é importante, mas os líderes precisam saber lidar com essa questão no dia a dia, né? Saber identificar quando um colaborador não está no seu melhor, saber orientar, indicar que o profissional busque ajuda, né? Um líder pode contribuir muito no processo, mas a gente precisa de capacitação, né, para lidar aí com esses novos temas. Exato. Então, a questão do burnout, né, da saúde mental aí é o que liderou, né, as preocupações dos profissionais de gestão de pessoas nesse ano. Nossa, ainda essa realmente veio para ficar. Essa veio para ficar. Tem um caminho pela frente. E aí, acho que como consequência, assim, de toda a transformação, né, que a gente está vivenciando, a comunicação. E essa esteve presente. Essa é clássica. Essa é clássica, né, Nunca Carol? saiu em 30 anos, né? Nunca saiu em 30 anos, né?
E ela ocupou o segundo lugar. Olha. Então, a gente observa aí que, com as mudanças também, com relação ao modelo de trabalho, né? Tem empresas operando com 3 modelos, né? 100% remoto, 100% presencial, modelo híbrido, alguns padronizados, outros dependendo ali dos líderes. Então, traz realmente uma complexidade maior, né? Nesse como comunicar com efetividade. Então, comunicação interna está ali em segundo lugar. E em terceiro lugar, tem a questão do desenvolvimento da liderança, que não podia ser diferente, né? Os líderes, né, com esses novos desafios, quer dizer, preciso saber lidar com saúde mental, preciso saber fazer gestão, né, de diversas gerações trabalhando dentro de uma mesma área. Exato. Então, hoje a gente já consegue mapear 5 gerações trabalhando dentro de uma mesma área. E aí, gerações, né, com objetivos bem diferentes, com os conflitos, com anseios, né, com suas dores. E o gestor e o líder precisa saber lidar, né, com essas diferenças e fazer todo mundo trabalhar bem dentro desse cenário. Tem a questão da diversidade, né, que também entrou aí na pauta da liderança. Então, com força, né? Com força, o líder ele precisa ter uma equipe diversa, ele precisa saber lidar com essa diversidade. E a questão do ESG, né? As nossas decisões, elas não podem beneficiar somente a nossa própria área de atuação, a nossa própria empresa, né? Elas precisam hoje ir além dos muros das nossas organizações. Exato. Então, que é uma questão excelente de evolução da consciência, da gente começar realmente a medir e reconhecer quem faz bem. Agora, quando a gente soma tudo isso e pensa que tem lá um indivíduo que, além de tudo isso que você trouxe, né, Tati, tem que entregar resultados cada vez mais desafiadores, em cenários de mudança cada vez mais rápidas. É realmente... E aí a gente diz, não seja um herói, mas é quase isso que a gente está pedindo. Então, realmente, acho que nunca esteve tão difícil liderar equipes, né, Tati? Nunca esteve tão difícil liderar equipes e a capacitação é o caminho, né, Carol? A gente costuma dizer que o líder, ele está em construção contínua. Acho que a gente nunca está pronto, a gente tem que estar sempre buscando, né, novas capacitações, porque à medida que o mundo muda, os ambientes, né, nas nossas organizações mudam, se transformam e exigem outras habilidades. Né? Então, a gente está o tempo inteiro ali se desenvolvendo para conseguir dar conta, né, do cenário atual. E você que trabalha com tantas empresas que são cases de sucesso e engajamento, me fala quais são as 3 características dos melhores líderes que você percebe surfando essa onda? O líder que consegue, né, trazer a liderança humanizada, né, o líder que é próximo, resiliente, corajoso ao mesmo tempo, que resolve problemas. Então, como o líder tem feito a gestão de pessoas é o que faz toda a diferença, né? Esse como, a gente costuma dizer que não é o quê. É o como. É o como se faz, né? Tem que dar feedback. Tá, eu dou feedback. Eu comunico. Tá, mas como você está dando esse feedback? Como você está comunicando? Então, o líder que começa a prestar atenção, né, nesses detalhes e entender como o time está percebendo. Porque uma coisa é o que a gente quer passar. Outra coisa é como a equipe percebe os movimentos, as nossas decisões. Então, estabelecer também um ambiente de escuta é fundamental. E aí a gente pode usar o one-on-one, a gente pode usar, né, os instrumentos como as pesquisas de clima. É muito importante que as empresas tenham esse ambiente de escuta para que os colaboradores possam compartilhar suas percepções, seus desconfortos e a empresa consiga rapidamente administrar toda aquela questão, né? E por fim, né, acho que tem a questão da liderança humanizada, da escuta contínua, né? E tem o desenvolvimento, que aí não é só
sobre liderança, né? Mas de uma forma geral. Então, a geração Z, por exemplo, que está, né, aí no mercado de trabalho, né? E a gente... Causando, né? Pois é, causando muitas Causando. mudanças. Diria que as mudanças, elas não estão acontecendo somente pela transformação digital, né? Transformação digital evidente, né? Que está revolucionando o mundo. Mas a entrada dessa geração no mercado de trabalho também tem causado grandes mudanças, né? E à medida que a gente também, né, se adapta para conseguir ter o melhor dessa geração, né, maximizar o potencial, porque são os nativos digitais, né, esses que nasceram já conectados, eles têm, sim, muitas contribuições positivas também, né? Tá difícil fazer a gestão deles, mas quando a gente consegue maximizar o potencial que eles têm, eles contribuem bastante, principalmente com o processo de inovação, né? Eles são sedentos por desenvolvimento, pelo aprendizado contínuo, né? São multitarefas. Então, a gente precisa, sim, proporcionar esse desenvolvimento contínuo aí para os nossos times. Eu diria aí que esses 3 pontos são fundamentais, né? E são receitas de sucesso aí para as empresas, né? Que querem ter uma boa performance a partir das pessoas. Você sabe que essa questão da geração Z, Tati, me deixa bem apreensiva. Eu estava lendo esses dias pesquisas americanas, não me lembro qual o instituto, mas um instituto de pesquisa americano, divulgando na Forbes que mais de 30% dos jovens da geração Z são demitidos em até 3 meses depois de entrarem nas empresas. Por questões comportamentais, basicamente, né? Por não se comprometerem de acordo com a expectativa dessas empresas, por exigirem coisas que, de repente, não estão ainda, né, no momento de serem exigidas. Antes de mostrar resultado, eu já quero exigir benefícios. Eu não sei se você tem sentido isso também por aqui. Sim, Carol. Então, assim, permeia, né, as organizações aí de uma forma geral, né? A gente realmente, né, tem enfrentado aí uma dificuldade muito grande, né, no adaptar o nosso formato de gestão, né, para receber bem essa nova geração. É assustador, né? Esse indicador que você compartilhou, 3 meses, é muito pouco, né? E eu acho que está relacionado aí com as vontades, né, dessa geração. Eles querem crescimento muito rápido, né? Eles querem mudanças, né? Transformações da noite para o dia. E a gente sabe que as coisas não acontecem dessa forma, né? Por mais ágil que a empresa seja, a gente não tem conseguido responder à medida. Agora, o que tem dado certo, né, para conseguir receber bem essa geração? O trabalho com propósito, né? Algo que faz sentido para eles. Então, para eles, o trabalho acho que tem um outro significado, né? Não é mais o trabalho porque eu tenho que trabalhar, eu trabalho pelo sustento, né? Não, tem a ver com o que eu quero levar para o mundo. Então, quando a gente consegue deixar isso bem claro, né? Ser muito transparente com relação à missão da empresa, aos valores, ao propósito, e mostrar para ele também no dia a dia, né, que o que ele está fazendo ali numa mídia digital, né, como design, fazer essa conexão. Olha só, você está contribuindo com a missão. Isso ajuda bastante, né? Senso de orgulho, senso de pertencimento, sim, isso um engajamento contribui. Emocional. E para eles é muito importante, né? Eles entenderem que a atuação deles está ligada a algo maior. E que né? faz a diferença. E que faz a diferença. E principalmente se a gente conseguir também linkar a alguma responsabilidade social, né? Mostrar também o impacto ali das ações da empresa com o além da organização, além dos lucros, né? Além dos números para a própria empresa. Perfeito, perfeito. Tati, outra coisa com relação à geração Z, que aí para mim engloba muito esses novos modelos de trabalho. E é uma coisa que a gente tem que ter uma certa empatia, que é o seguinte: a maioria desses jovens começou a trabalhar durante a pandemia, né? 2020 já tem 4 anos que a gente está vivendo essa história, e a maioria começou online. Então, é muito comum eles não terem traquejo social.
eles não têm a vida de escritório que a gente tinha quando era estagiário, quando era trainee, enfim. E começar a trabalhar no online é muito mais fácil. Porque você está ali, você fica algumas horas com a câmera ligada, algumas vezes nem isso, né? Câmera desligada. E essa coisa da gestão dos relacionamentos, que é tão importante para o crescimento da carreira, eles meio que foram... né? Eles não tiveram do jeito que as outras gerações tiveram. E agora tem que compensar isso de alguma forma. E agora tem que compensar, E né? também não querem voltar, né? Não querem ir para o escritório, a maioria. Também não querem ir para o escritório. Como é que você faz? Né? Querem a flexibilidade, então é realmente um desafio, né, para a área de gestão de pessoas, de encontrar esse meio termo, de dar uma flexibilidade, né, que não comprometa a atividade ou trabalho, mas que encontre formas para o desenvolvimento social, relacional, né? A gente precisa disso, né? O ser humano precisa desse relacionamento e no trabalho a gente desenvolve, né, esse relacionamento. É uma grande escola da vida, né? É uma grande escola e esses jovens realmente foram prejudicados, né, pelo momento aí que entraram no mercado de trabalho, que precisassem muito desse estilo, né, desse contato, dessas relações muito mais profundas. Então, é algo que está aí, né, e que a gente vai precisar administrar, encontrando formas de trazer esses jovens sem comando e controle, com muita flexibilidade, mas desenvolvendo o relacionamento. Exato, que eu acho que é a grande questão ali, né? E agora vamos falar de modelos de trabalho. Não sei se vocês conseguem medir, Tati, hoje, a diferença de engajamento entre as empresas, por exemplo, que voltaram 100% para o presencial, ou seja, se isso é um fator de engajamento, ou se aquelas que têm modelos híbridos. Vamos ficar nessas duas por enquanto. Se existe uma diferença significativa de engajamento. Olha, Carol, não é com relação ao modelo, né, que a gente percebe essa diferença de engajamento, mas é o como a empresa conduziu o processo. Tenho empresas que estavam no modelo 100% remoto, né, que conseguiram colocar todo mundo em casa aí pela natureza do trabalho, que resolveram agora, por algum motivo que fazia mais sentido, né, para a organização, voltar para o 100% presencial, mas que fez isso muito bem, que envolveu as pessoas, que fez de forma gradativa, que avisou com muita antecedência, que trouxe boas justificativas e que aí é o como engajou, de novo. é o como de novo, né? E por outro lado, até o modelo, eu vou extrapolar lá para o 100% remoto. Eu tenho as pessoas mais felizes? Não necessariamente. Porque também depende do como aquela empresa está conseguindo se aproximar das pessoas. Né? As práticas, né, que são tão importantes, porque as práticas elas definem ali um ritual, né, que nos leva à mudança desejada, elas precisam ser readequadas aí de acordo com esses modelos, né? Então não é sobre modelo e para a gente também não tem modelo certo e modelo errado. É o que cabe a cada organização. Agora o que a gente vê como tendência, acho que resultando de tudo isso que nós vivenciamos, é a flexibilidade, que aí independe do modelo. Exato. A flexibilidade, né, e quando se tem uma relação de confiança, é muito mais fácil. A gente acompanhou o movimento ao contrário também, né? Quando tivemos que colocar todo mundo em casa por conta da pandemia, e era algo que a gente não tinha planejado, não estava estruturado, né? Não estava previsto em nenhum lugar. As empresas com maior Trust Index, as empresas com maior nível de confiança, conseguiram fazer essa movimentação muito mais rápido e mantiveram o indicador de confiança mesmo à distância. As empresas que já apresentavam dificuldade ali no presencial, pioraram à distância. Claro. Né? Então, tudo depende, mais uma vez, do relacionamento, né? Do relacionamento entre as pessoas, da relação positiva entre líder e liderado, né? E muito menos aí dos modelos, né? E das políticas da empresa. Perfeito. Não, faz todo sentido. Essa questão do como, eu acho que fica como lição, no sentido da gente estar sempre se adaptando, entendendo as necessidades das pessoas, o momento da empresa, a necessidade do negócio e parando de procurar receitas prontas.
né? Exato. Porque é uma tendência da gente querer, puxa, mas qual é a última tendência? Primeiro, será que essa tendência funciona para você? Né? Será que não é melhor ouvir as pessoas que estão aqui, negociar entre elas, fazer com que elas criem uma solução customizada? Perfeito, é o que a gente sempre fala para as empresas, né? E principalmente para aquelas que começam a buscar o ranking como uma referência do que eu devo fazer para um dia chegar ali, né? O que você deve fazer está dentro de casa. É importante a gente ter, né, as boas práticas, as tendências aí como uma referência de tudo do que está acontecendo, mas a resposta está lá dentro da sua organização. É ouvindo as pessoas, é entendendo, respeitando a sua cultura, respeitando os valores que você vai conseguir definir quais são as melhores práticas para a sua organização. A gente costuma brincar, né, que no ranking de melhores empresas a gente tem, assim, empresas com culturas bem distintas. E um exemplo que era clássico, né, que todo mundo questionava, era o Bradesco com a Ambev. As duas figuraram no ranking do Great Place durante anos. Culturas, né? muito diferentes. Culturas muito diferentes. Então, se a gente trocasse ali as populações, todos os funcionários Ambev fossem trabalhar no Itaú e do Bradesco, desculpa, e do Bradesco fossem trabalhar na Ambev, muito provavelmente as duas empresas não estariam mais no ranking do Great Place to Work. Exato. Porque uma das características também, né, que a gente observa nessas melhores empresas para trabalhar é que elas sabem contratar muito bem. Elas contratam com foco na cultura e não só com base, né, no currículo técnico do profissional. Elas procuram buscar ali o alinhamento dos valores do candidato com os valores da organização. Perfeito. Tati, quando vai ser divulgada a lista das melhores 2024? 2024 sai em outubro, Carol. As empresas estão aplicando a pesquisa nesse momento, né? Já estão chegando aí no prazo final. Então, quem quer concorrer agora ao ranking 2024 precisa aplicar a pesquisa no próximo mês. Já estamos aí em prazo final para conseguir concorrer à lista nacional das melhores empresas para trabalhar do Great Place to Work. Bom, tem tempo, em 6 meses ainda. Dá para fazer um bom trabalho. Sim, Dá pra fazer e aí um bom trabalho. A gente, né, tem um tempo ali para apurar os resultados, analisar as práticas das empresas. Tem um trabalho grande porque tem crescido muito, que é um bom problema para a gente, né? O número de empresas que aplicam. Então, no ano passado foram 5.000 empresas que aplicaram pesquisa, né, para 150 vagas. A verdade é que está cada vez mais difícil a relação candidato-vaga. No ano passado, a gente fez até um comparativo com, não era nem FUVEST, Harvard. Uau! E a relação candidato-vaga do ranking nacional estava mais desafiador. Nossa, que legal. Mas isso é bom porque puxa a régua, né? Eu acho que se é uma coisa que eles levam a sério, para além do ranking, Exato, puxa a nossa régua para cima de uma maneira que é positiva para todo mundo, né? O ranking ele tem que ser uma consequência, Exato. né? Ele não pode ser o objetivo, Exato. Ele é a consequência de um bom trabalho, né? E é transformador, porque às vezes as empresas chegam sim, né, com essa ambição de ter um prêmio, mas aí quando elas percebem, né, o caminho para chegar lá, fica muito claro que elas vão precisar olhar para as pessoas primeiro, fazer um trabalho e aí, quem sabe, terão um ranking como consequência. Como uma cerejinha do bolo. Exatamente. Muito legal. Tati, eu espero que a gente possa trazer aqui mais vezes esse tipo de experiência, cases e ajudar as empresas cada vez mais a serem excelentes lugares para se trabalhar. Muito obrigada, Carol. Obrigada por ter vindo, adorei conversar. Foi um prazer participar, adorei o bate-papo. Estarei sempre à disposição. Obrigada, querida. Espero que você tenha gostado dessa conversa e aprendido tanto quanto nós. E fique ligado nos próximos episódios. Obrigada.